Bom dia, povo! Sejam bem-vindos, pode se assentar, seja bem-vindo à Igreja Luzeiro. Estamos muito felizes que todos estão aqui nessa manhã quente, desértica dessa cidade nossa. Eu gosto de calor, gente, amo calor, não gosto muito de frio, então hoje é aquele dia que eu fico feliz. Prefiro passar calor do que frio, mas eu fico feliz que você também veio para cá nesse dia tão quente, né? E que você poderia estar na sua piscininha. Aqui você tem o QR Code que você pode acessar as anotações da nossa mensagem, né? Tudo aquilo que está escrito aqui na projeção. E nós temos falado sobre Jesus ser o centro. E para falar sobre isso, nós temos caminhado em cima da carta de Paulo à igreja de Colossos, né, aos Colossenses, uma das cartas da prisão, né, uma das cartas que foram escritas ali entre 58 e 62 depois de Cristo, quando Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma, e ele manda carta para várias igrejas, e uma delas é Colossos, uma igreja que ele não fundou, e bem provavelmente não tinha estado com aquele pessoal ainda, e ela é uma carta muito densa, assim, nós temos passado por várias porções dela, e tem sido muito rico, e hoje também é mais uma feijoada. Mas como que isso tem acontecido então? Primeiro, Paulo normalmente ele começa falando de uma parte mais teológica, e em Colossenses ele traz um tratado cristocêntrico. O que quer dizer isso? É sobre a pessoa de Jesus Deus. Então ele fala muito sobre isso, sobre o que nós chamamos na teologia de Cristo alto. Então ele vai falar que Jesus é o Criador, que Jesus é Deus, e que todas as coisas dessa vida são sustentadas por Ele, e Ele está assentado à direita de Deus Pai, sustentando consigo todas as coisas. E aí depois de apresentar essa vida, ou quem Jesus é, o Jesus verdadeiro, ele fala assim, existem falsos Jesus sendo pregados por aí, que é o capítulo 2, e ele vai falar sobre essas heresias que já estavam ali na igreja, que estava começando, florescendo, mas que também existem até hoje. Então ele fala que as heresias são venenosas, que elas podem envenenar a nossa fé, a nossa forma de ver Jesus, e que elas nos escravizam. Então nós temos que tomar cuidado com o tipo de conteúdo enquanto cristão, ou a forma como algumas pessoas interpretam a Bíblia, porque isso pode causar mais dano do que ser benéfico à nossa fé. Existem sim falsos profetas no meio da igreja, existem sim ensinos que são ensinos misturados com sabedoria do homem, não que a sabedoria do homem seja ruim, mas ela não pode ser colocada como a sabedoria de Deus. Tá? Então ele fala sobre isso no capítulo 2, e na semana passada nós começamos a falar um pouquinho do capítulo 3, e é interessante que no capítulo 3 é aquela hora que ele vai entrar em coisas muito práticas, e começa a doer um pouco mais talvez, e ele fala muito sobre o que Paulo chama ali na carta aos Gálatas, né, o pessoal da Galácia, sobre obras da carne. Então ele vai falar sobre mentira, ele vai falar sobre vários pecados, né? Pecados sexuais, pecados morais, pecados relacionais, e ele vai tratar isso tudo e dar nome a tudo isso, e vai falar, cara, vocês precisam de vencer isso. A sua realidade nova em Cristo não é essa realidade. Se você nasceu de novo, se você está em Jesus, você não pode viver nisso. Você tem que começar a viver essa nova vida. E a partir daí ele vai falar sobre essa nova vida e o segredo de vivermos essa nova vida, porque todos sabemos que vencer as tentações não é fácil. E nós continuamos lutando contra isso a vida inteira, até Jesus voltar e nos dar o corpo glorificado. Ele fala assim, o segredo é pensar nas coisas do alto. O segredo é olhar para Jesus. O segredo é receber essa força de Jesus. E aí que nós paramos, do versículo 11, do 3 para o 12. E hoje nós vamos do 12 até o 17. E eu coloquei o título de Amor que acolhe e verdade que transforma. Essa é uma das frases que nós mais usamos aqui na igreja. É uma das frases que nós usamos para inspirar as pessoas sobre a cultura da nossa igreja, que nós, sim, desejamos ser como Deus é, um Deus acolhedor, que acolhe você como você está, do jeito que você está, mas Ele te transforma, e Ele te transforma por meio da verdade. São verdades duras, muitas vezes, que Ele traz para cada um de nós, né? Que às vezes a gente não queria ouvir, que às vezes a gente não queria acreditar, mas se alguém te falasse amor que acolhe e verdade que transforma, o que isso seria para você? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com grupos de pessoas em que eu chego, ou lugares na sociedade, em que eu chego e me sinto julgado pelas pessoas sem elas me conhecerem. Às vezes pela minha roupa, pela minha careca, não sei, mas sabe quando você chega num lugar, e mineiro é muito assim, né? E as pessoas te olham de cima para baixo, e tipo assim, você não pertence aqui,
ou por você não ser dessa panela, ou por você não ter esse título, ou por você não ter esse nível social e tudo mais. Eu tenho muita dificuldade com esse nível, ou esse lugar. Tenho muita dificuldade com esses lugares, tenho muita dificuldade até com igrejas que são assim, sabe? Que julgam as pessoas pelo tanto que elas são espirituais, né? Que na verdade eles são os fariseus. E eu fiquei pensando sobre esse acolhimento de Deus, e eu fiquei lembrando, né? Quase todo mundo sabe que eu faço jiu-jitsu, porque eu falo de jiu-jitsu toda a pregação, mas eu tenho mais um exemplo do jiu-jitsu muito legal. Obrigado, gente. Eu sei que vocês me amam. Mas é o seguinte, o jiu-jitsu é um dos lugares que as pessoas, às vezes, que são excluídas, chegam e se sentem incluídas. Nós temos lá, né, Marcelão está aqui, meu parceiro de jiu-jitsu. Temos lá um cara hoje em dia, um menino que chegou, uns 19 anos. Sabe aquele menino que parece que pelo estereótipo, por tudo, parece que ele sempre foi aquele que recebeu o bullying da escola, do prédio e de tudo mais, e que ele sempre se sentiu o pior. E ali na nossa turma ali, né, das 7h30 da manhã, que a gente treina, esse menino, ele tem sido transformado na sua autoestima, transformado na sua forma de se enxergar no mundo, isso tudo pela forma como ele foi acolhido por aquelas pessoas que estão treinando ali, e gente, tem de tudo ali no nosso meio, desde agente penitenciário a desembargador. Então, a forma como ele foi acolhido tem sido assim, transformador para a vida desse menino. E é assim que Jesus faz com a gente, e é assim que a igreja deveria ser com a gente. Deveria pegar as pessoas e acolhê-las para que elas possam entender umas realidades que nós temos, né? Outra coisa que eu tenho dificuldade são pessoas amigas, pessoas próximas, familiares, que acham coisas erradas de você e não te falam. Pessoas que falam pelas costas, pessoas que te difamam, né? Às vezes até de uma forma mais interna, mas que não te dão a oportunidade de saber o que elas pensam sobre você. Esse não é o amor que acolhe a verdade que transforma do Senhor. Isso não é uma amizade saudável, isso não é ser família de forma saudável. Então, isso é complicado, sabe? E amigos também. Eu tenho, muitas vezes, reposiciono algumas pessoas que eu entendo como amigos, quando eu entendo que elas não me falam o que elas acham sobre mim. Porque se ela é minha amiga, ela deveria me dar a oportunidade de melhorar, de ser melhor. É isso que Jesus faz com a gente, sabe, gente? E eu acho que é muito do que Paulo está falando para a gente hoje. Eu não sei como são as suas amizades. Eu não sei como você classifica as suas amizades. O pessoal fala que a Luzeiro tem uns mantras, né? Que são algumas frases que todo mundo que está aqui há muito tempo fala. E uma delas é cozinha, sala e sociedade, né? E vida, né? Com os outros. E a gente fala que, quando fala assim, nossa, a pessoa não é da minha cozinha, quer dizer que não é uma pessoa íntima sua. Que não é uma pessoa que você se abre completamente com ela. E eu não quero ninguém na minha cozinha que não me fale o que acha sobre mim. Eu quero poder ser quem eu sou e ser transformado pelas verdades e pelo amor dessa pessoa por mim, né? Porque isso que é intimidade. E é assim que o Senhor nos trata. Eu não sei como são as suas amizades, se você tem isso, ou se você já aprendeu isso. Porque quanto mais íntimo, mais acolhedor deve ser esse amor, e mais verdadeiro nós devemos ser uns com os outros. Por isso que o casamento é talvez um dos lugares que nós somos mais transformados pelo Evangelho. Porque é o lugar onde a pessoa sabe as piores coisas sobre você, mas as suas melhores. E nessa intimidade nós temos que, com amor, falar verdades para que cada um seja mais parecido com Jesus. Isso não é fácil, gente. Ser casado não é fácil. Eu não sei como você lida com a sua intimidade, mas nós temos que ser assim. E outra coisa, quando uma pessoa não te fala o que ela acha sobre você, ela está te deixando alienado sobre a realidade de quem você é. E ela está te privando da sua realidade e de se tornar uma pessoa melhor. Ela está pecando contra você. É pecado, gente. Sabe por quê? Porque você não está amando o outro. Amar é querer que a pessoa seja melhor. Amar é exortar. Amar é trazer realidade na vida do outro. Então, muitas vezes, nós somos frouxos mesmo em falar realidades, ou nós somos fracos, ou nós não sabemos o que é um relacionamento verdadeiro. E nós privamos as pessoas da possibilidade delas se arrependerem. Nós privamos as pessoas da possibilidade delas crescerem em Cristo, como caráter, como pessoas, e de mudarem, sabe? E para encontrarmos
o melhor ambiente de crescimento e a oração de Jesus, em João 17, que a gente chama de oração sacerdotal, que ele, como sacerdote da igreja, ele fala assim, olha, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. E assim vocês saberão, o mundo, as pessoas ao seu redor vão saber que vocês são meus discípulos, da forma como vocês amarem uns aos outros. E é esse o tipo de amor que eu estou te falando, que é o amor de Jesus. Jesus não te priva de falar que você é um pecador. Jesus não te priva de puxar a sua orelha, sabe? Mas da mesma forma que na criação de filhos, né, e muitos aqui são pais, os nossos filhos, a gente tem essa dificuldade ou esse desafio de acolhê-los emocionalmente, sem privá-los da realidade, da verdade. Porque se você fala só a verdade, o seu filho vai esparramar e vai embora. Se você só acolhe, você mima ele, priva ele da verdade, ele vai apanhar da vida. Então aquele negócio de apertar a rosca sem perder a rosca, isso é criar filho. Né? Onde você experimenta ou experimentou esse amor que acolhe, essa verdade que transforma? Ou você tem lugares para viver isso? Você tem amigos, um amigo, dois amigos, que te falam o que eles acham de você mesmo, que te amam, sabendo de todos os defeitos que você tem, se é assim no seu casamento, não sei, se você tem um grupinho na igreja que é assim com você, porque se você não tem, meu irmão, eu queria te encorajar a viver isso, a buscar isso, a orar por isso, porque Deus é assim conosco, e é essa que é a transição que Paulo faz agora. Ele vai falar assim, olha, por vocês serem assim, meu irmão, você tem que se vestir de várias coisas, para que vocês possam viver a vida que Deus criou para vocês viverem. Então vamos lá para o texto, Colossenses 3, 12 a 17. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Vamos orar. Essa que é a sua palavra, Senhor. É dessa sabedoria que nós precisamos, é dessa vida que nós precisamos, é ela que nos ensina quem o Senhor é, quem nós somos, ela que é a nossa única regra de espiritualidade, de vida. Então, fala conosco, fala aos nossos corações, que eu não seja um empecilho do Senhor, para que essa palavra verdadeira, viva do Senhor, seja plantada em nossos corações e dê frutos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que Paulo está falando aqui? Então, como eu falei, é uma passagem extremamente prática. Ele está falando que quem Jesus é deve desaguar na prática no nosso caráter cristão. Que o nosso caráter, a nossa forma de viver deve ser transformada. Então, como eu falei, ele veio trazendo uma lista enorme de pecados que a gente chama de obras da carne. Ele fala assim, vocês têm que largar isso, vocês têm que se despir dessas coisas, têm que tirar essas vestes, tirar essa roupa e colocar uma nova roupa. Por isso que ele vai começar falando assim, olha, vistam-se de. Então você tem que se revestir. E se revestir, ele vai terminar falando assim, tudo que vocês fazem em ações, em palavras, façam em nome de Jesus. Se revestir ou fazer em nome de Jesus é fazer como Jesus faria. É fazer com o coração de Jesus. Mas ele fala que para fazermos isso, nós temos que primeiro ser, ou entender o conhecimento que existe no amor de Jesus. Olha aqui no verso 12. Portanto, como escolhidos, santos e amados. Eu queria que nós prestássemos atenção nessas três características da vida cristã ou de um cristão. Primeiro, escolhidos de Deus. O que ele está falando, primeiro, é que você não escolheu Deus, que Deus te escolheu. O que ele está falando primeiro, que foi Jesus que deu o primeiro passo, ou Deus enviando Jesus para se fazer homem, morrer na cruz do Calvário, que deu o primeiro passo para que você receba essa realidade, para que você receba essa vida eterna. O próprio Jesus falou isso em João, no capítulo 15, ele fala, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei
para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Isso aqui resume tudo que nós vamos falar hoje. Então, Deus não te escolheu porque você é muito bom, porque você é muito obediente, mas Ele te escolhe na sua desobediência. Ele te escolhe porque Ele ama a criação dEle. E nesse amor que nós recebemos, é um amor que ele tem uma finalidade, e a finalidade é dar fruto. A finalidade não é só você falar assim, recebi a salvação de Deus, recebi a vida de Deus em mim, agora eu guardo isso para mim e vivo a vida como eu quiser. Não, existe um fruto, e um fruto eterno, um fruto que permanece, que precisa fluir das nossas vidas. Mas ele tem que fluir não porque eu obedeço, Deus me ama, mas porque Deus me escolheu, aí eu amo Ele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que Paulo está falando e o que João aqui fala que Jesus falou, é que a nossa identidade cristã, ela não é baseada no que nós fazemos, mas em quem nós somos pelo que Jesus fez. Então não é o que você faz ou fez, é o que Jesus fez. Então a vida cristã não é algo que você alcança por méritos, que você pode bater no peito e falar assim, olha como eu sou bom. Não, você bate no peito e fala assim, olha como eu sou ruim, como Jesus é bom, e olha o que Ele fez por mim, eu fui comprado por um alto preço, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu fui completamente perdoado. O que nós precisamos de ter em nossos corações é que a dívida que existia entre nós e Deus, pelo nosso pecado, porque é um Deus justo, que se ira contra o pecado, que pune todo o pecado nosso foi punido em Jesus, e Ele cancela essa dívida, e o nosso perdão ele é completo, ele é final, você não precisa fazer mais nada, meu irmão, você não precisa pagar preço nenhum a mais, para que você possa ser perdoado por Deus, porque esse perdão, ele abrange o seu passado, você já foi perdoado, ele abrange esse momento presente seu, porque você vai continuando pecando, e Deus vai te derramando esse perdão que já foi comprado para você, e ele é futuro também, qualquer pecado que você fizer no futuro, ele está perdoado, porque você está em Cristo, porque foi do agrado de Deus moê-lo pelas nossas transgressões, Isaías 53, então, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8. Essa é a nossa realidade. Nenhuma acusação contra nós. Então, de forma prática, gente, ter sido escolhido por Deus, significa que você é dele e nada pode mudar isso. A Bia leu aqui, durante o nosso período de adoração, Romanos 8, mais para frente, falando exatamente que nada pode nos tirar desse amor de Deus, desse lugar, e isso nós temos então essa segurança, esse propósito em Deus, independente de como você pensa, ou do que você é, ou do que você já fez. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus comprou a sua vida por preço de sangue. Voltando para o texto, então, além de escolhidos por Deus, nós somos santos, falamos bastante disso nesse semestre, mas ser santo é ser separado por Deus e para Deus. Ser santo é você ser chamado com um propósito, ou seja, Deus não te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do seu Filho amado, para esse reino de luz, para que você pudesse ser a mesma pessoa, continuar vivendo da mesma forma. Não, Ele tem um chamado para você, para refletir o caráter de Deus, para refletir essa forma de viver, como que Ele comprou para você, que Ele te criou para viver. Então nós falamos de dois tipos de santidade que existem na palavra. Nós chamamos primeiro de santidade posicional, que é o que Jesus fez por você e ninguém tira, e a santidade posicional é você é feito santo aos olhos de Deus, porque Deus olha para você pelas lentes do que Jesus fez na cruz. Então, Ele te vê como santo, mas Ele também te chama para viver em santidade, o que Paulo chama de desenvolver a sua salvação. E desenvolver a salvação é o que Jesus falou de ir e dar frutos, que nós lemos aqui em João 15, e é você se tornar a cada dia mais parecido com Jesus. É esse processo de, como Paulo também falou, não olhar para trás ou deixar para trás as coisas que ficaram e olhar para o alvo, que o nosso alvo é Jesus. Então você tem que viver em santidade, você foi separado por Deus, você é escolhido, separado com um propósito, você é santo, separado por Deus e você é amado. E amado significa essa redenção que nós temos em Cristo, essa reconciliação, que você era morto em seus pecados, condenado pelos seus pecados, inimigo de Deus, mas o perdão de Deus, Ele não só pagou o preço para você não ter dívida, Ele te traz para a família e te chama de filho, você é adotado, irmão.
Ele fala que a partir desse momento você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, que existem bênçãos espirituais, existe uma herança espiritual para você, para a sua vida, que é derramada por Deus no Filho, e a partir do Filho, nos outros filhos que vão nascendo a partir dele, que somos nós, que estamos em Cristo. Então nós somos completamente reconciliados, nada pode nos separar desse amor, você é herdeiro de Deus. Então, como nova criação, portanto, como você é escolhido, santo e amado, existe uma roupa nova para você viver. Existe uma nova realidade. A partir dessa identidade de quem nasceu de novo, e a partir daí que nós devemos, então, nos relacionarmos com Deus de forma diferente, conosco de forma diferente e com os outros. E ele vai falar muito sobre os outros, esses frutos do novo nascimento. O cristianismo é mais do que a mera aceitação de doutrinas ortodoxas. É também um relacionamento correto com Deus e uns com os outros. O que ele está falando é que quando nós nos relacionamos com Deus da forma certa, ou quando nós recebemos, temos essa experiência com Deus, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo começa a transformar a nossa realidade, a partir daí, não tem como você se relacionar com os outros da mesma forma. Você tem uma nova realidade. Você começa a se relacionar com as outras pessoas de uma forma completamente diferente. E é isso que nós vamos nos vestir. Nós vamos nos vestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Aqui são alguns do fruto do Espírito, tá? E é muito importante nós sabermos que o fruto do Espírito não são frutos do Espírito, igual obras da carne, é um fruto, porque eles são interligados. Porque é muito difícil você ter um e não ter o outro. Eles funcionam muito bem juntos, um puxa o outro. Você vai ver que na descrição, às vezes você parece que está falando do mesmo, mas é um monte de coisa, e você mede a sua espiritualidade pelo que você tem de pior, e não pelo que você tem de melhor. Tá? O que está faltando para você mais, é o tanto que você precisa de Jesus, meu. Então não é para você ficar orgulhoso do que você é bom, é para você orar a Deus clamando por aquilo que Ele tem a mais para você, para acrescentar na sua vida. E profunda compaixão é bem interessante, porque no pensamento antigo, as pessoas achavam que a vida emocional vinha das suas entranhas. Então, essa palavra no original significa entranhas compassivas. Às vezes é porque quando a gente está passando mal, né, e muito doente emocionalmente, dói nas entranhas mesmo, né, você fica... Então, ele está falando de uma empatia profunda, mas não é só você sentir a dor do outro, é você se manifestar ações práticas em prol do outro. É sentir a dor do outro como se fosse sua, mas ser movido a agir para aliviar o sofrimento. Não é só, nossa, coitado, estou triste por ele. Não, mas o que você fez por isso? Como que você agiu? Por exemplo, Jesus ele era movido por profunda compaixão. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, o amigo dele, mas Jesus chora a morte de Lázaro, porque ele se compadece da dor das irmãs de Lázaro, das pessoas que estavam ali. O autor de Hebreus fala que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Então Jesus tem essa compaixão, e o reflexo do amor de Deus em nós é nós expressarmos e termos esse coração compassivo de pessoas que sentem a dor do outro, de pessoas que se colocam, que vestem os sapatos do outro, né? e que se colocam no lugar do outro, mas que se movem para ajustar essas coisas. Há um tempo atrás nós falamos sobre a diferença que cristãos que se levantaram para fazer a diferença na sociedade contra racismo, Martin Luther King Jr., contra a escravidão, né, William Wilberforce, com a parte da imprensa, que era o pessoal querendo levar ali Calvino, Lutero, querendo levar a Bíblia no linguajar ou na língua daquelas pessoas, alemão, francês, inglês, né? E como que a sociedade ela é fruto da compaixão desses homens e dessas mulheres, né, a partir de escolas e veterinário e faculdades, tudo isso são pensamentos cristãos e cristãos que lutaram por isso. Né, o Yale foi fundado por cristãos, por exemplo, das primeiras faculdades do mundo. Então, é essa compaixão que nos leva a agir. Essa compaixão, essa dor de ver Deus no outro, ou de ver a obra de Deus no mundo. E eu queria te perguntar, como que anda a sua compaixão? Porque se você tem andado nas obras da carne, você não sente compaixão. Você não se move pela dor do outro. Você não abre mão do seu conforto pelo outro. Às vezes ela está no seu coração, mas não está expressa em ação. Então nós precisamos de orar por isso.
para ser mais compassivo, para nos vestirmos de profunda compaixão. E bondade, não sei se você lembra, mas no verso 8 ele fala que nós temos que nos despir de malícia, de maldade, e essa palavra bondade é a expressão de atitudes bondosas. É você realmente ser uma pessoa amigável, ajudadora, que tenta suprir a necessidade dos outros, né? Com atos generosos. Dinheiro, oração, abraço, conselho, palavras duras. É ser bondoso com o outro. Fala assim, cara, isso não é legal mesmo. Você precisa rever esse pensamento. Ser bondoso, o significado disso aqui, quer dizer que o bem do outro é tão importante e caro para você quanto o seu próprio bem. Isso não é natural não, gente. Sinto muito. O bem do outro. Então eu queria que nós pensássemos se realmente a dor do outro ou o bem do outro tem sido caro para nós. Tem sido importante para nós. Se nós temos demonstrado essa bondade que edifica, que traz crescimento, que traz vida, ou se nós temos sido, muitas vezes, maldosos em nossos relacionamentos, destruindo, afastando, somos pessoas que afastam em vez de juntar, né? E a outra é humildade, e é interessante que a virtude e humildade, para a gente até certa virtude, né, nosso pensamento ocidental, mas ali no mundo antigo, isso não era uma virtude. A humildade como virtude, ela foi introduzida pelos cristãos. A humildade ela era considerada uma fraqueza. E ser humilde é você ter uma autoestima adequada. Você não é nem orgulhoso do tanto que você é bom, por mais que você saiba que você tem qualidades incríveis e coisas que você faz muito bem, porque senão essa falsa humildade, não sei pregar, não. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, João, gostei da sua pregação e tal. Eu falo, não, irmão, glória a Deus e tal, tenho me esforçado para melhorar. Mas eu falo assim, nem sou, nem sei pregar. Eu falo, eu sei, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Senão é uma falsa humildade. Agora, nem por outro lado, nem aquela baixa autoestima, céus, vida, eu sou péssimo, não sei o quê, eu não faço nada correto, não faço nada. Não, uma compreensão de você mesmo. E a primeira compreensão que você tem que ter de você mesmo, para você receber essa humildade que vem de Deus, é você receber ou entender aquela eleição, é você entender aquela santidade, é você entender aquele amor. É o amor que acolhe. É você estar tão resolvido em Deus com o amor de Deus, que você não precisa de se impor nos outros. Você não precisa de ganhar de ninguém, porque Jesus já te ganhou, irmão. Você já tem, eu gosto muito da música do Marcos Almeida, que ele fala que é lá de casa toda doce palavra, a oração mais sagrada, e a partir desse amor é que eu vou para o mundo amar. Então é dessa intimidade, é nesse lugar, sabe? É essa humildade que nós precisamos de ter. E a pessoa humilde, ela está pronta para reconhecer o valor dos outros, porque Paulo fala ali em Filipenses que nós devemos honrar os outros mais do que a nós mesmos. E a pessoa humilde, ela também está pronta para reconhecer os próprios erros. Isso é muito difícil. Tanto elogiar o que é bom nos outros, que às vezes te dá inveja, que às vezes você tem dificuldade de elogiar, e isso é muito ruim, principalmente para pais, tá? E líderes. Mas também você reconhecer o seu erro e aceitar a exortação do outro sem bater de volta. Humilde é falar assim, cara, eu vou refletir sobre isso, por mais que tenha doído, por mais que seja difícil, sabe? Não deixe de elogiar os outros. E receba elogios, saiba receber elogios. Você nunca é tão bom quanto os elogios que você recebe e tão ruim quanto as críticas que você recebe. Essa é a máxima da vida. E a humildade, gente, essa humildade, ela é a chave para relacionamentos de sucesso, para relacionamentos saudáveis. Ela que é o antídoto contra o egoísmo humano. Ela que é o antídoto contra essas coisas que envenenam os nossos relacionamentos, que nós queremos nos impor sobre os outros, que nós queremos ser reconhecidos e essas coisas todas. Então a aplicação dessa humildade é, tipo assim, você deixa que os outros te exortam? E não é fácil. Se alguém me exorta, eu tomo uma pancada, preciso conversar com a Bela umas horas, orar a Jesus, mas eu preciso aceitar. E eu fico feliz que falem isso comigo. E ao mesmo tempo, ser elogiado, e você elogia, você exorta, você sabe o seu lugar, sabe? Você tem esse lugar humilde.
E tem a mansidão que parece com isso, mas mansidão pode parecer fraqueza, e tem gente que é classificada como manso, mas na verdade é frouxo. Não é isso, tá, gente? Por exemplo, tem muita gente que eu já vi falarem que é manso, mas na verdade são pessoas incapazes de confrontar as pessoas. Né? É aquele pastor que não confronta os outros e que cria um monte de filhinho de Eli dentro da sua casa. Ou que os próprios filhos não foram confrontados, ficam brigando entre si, e ele não entra no meio para falar o que está certo, o que está errado. É o Eli. Né? Na Bíblia tem um sacerdote, Eli, que não foi um bom pai, e os filhos deles enfiaram os pés pelas mãos, é aí que vem Samuel, que é o profeta que unge o primeiro rei, que é Davi, né? Que é o segundo, na verdade. Mas, beleza. E o que é, então, ser manso? Ser manso tem a ver com poder sob controle. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é ser forte e saber usar essa força. Ser manso tem a ver com provocações que você recebe. Ser manso é você ter o poder, mas saber usar. Por exemplo, Moisés, em Números, no capítulo 12, verso 3, fala que ele é do homem mais manso da terra. Quem conhece a história de Moisés sabe que o homem era brabo. Sabe que o homem era corajoso. Sabe que o homem tinha muito poder de Deus na vida dele, mas ele era considerado como um homem manso. Jesus, né, ele é um homem perfeito, ele é manso e humilde de coração. Ele fala assim, gente, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é mansidão? É você estar disposto, ou é uma disposição a abrir mão, a ceder os seus direitos. É estar disposto a sofrer o dano. É estar disposto a falar assim, cara, eu tenho o direito de falar isso, eu podia falar isso, eu podia cobrar isso, mas não vou fazer não. Não vou fazer não. Sabe por quê? Porque eu acho que não é o momento. Porque aquele que encobre a transgressão adquire amor, né? Não quer dizer que você vai abrir mão de tudo todas as horas, gente. Porque isso também não é ser manso. Jesus é manso e confronta brabo, não é verdade? O que Jesus falava com os fariseus, o que Jesus vai fazer na sua volta a respeito do julgamento, ele não vai deixar de ser manso no julgamento. Então, ser manso é você não contar centavo nos seus relacionamentos. Sabe? Tipo assim, mas tem isso aqui também. Mas eu tenho o direito. Sim, você tem o direito. Esse dia eu estava conversando com um marido, falei com ele assim, primeira pessoa que tem que tomar prejuízo no seu relacionamento é você, meu querido. Porque se você ama sua mulher como Jesus ama, se você quer ser um marido conforme Jesus quer que você seja, a primeira coisa que Deus vai cobrar de você é que você apresente ela imaculada e sem ruga, e não rúcula, como eu falei antigamente. Tem figurinha disso, viu, gente? Rodando por aí. Lavada pela palavra. O que Deus vai cobrar em primeiro lugar dos maridos, não é se você colocou filé mignon ou patinho na mesa. É se você lavou a sua mulher pela palavra. E se a espiritualidade dela é saudável, ou o tanto que ela é saudável, no que depende de você, que não depende só de você, que você não é salvador de ninguém, mas no que depende de você, ela é lavada pela palavra. Eu falei assim, para fazer isso, meu irmão, você tem que ser como Jesus. Jesus abriu mão de muita coisa. Abriu mão de muito direito em prol do outro. E esse que é o nosso lugar. O nosso lugar de manso é assim, eu tinha o poder de fazer muitas coisas, mas eu não vou fazer não. Não vou fazer não. Isso é o manso. E a outra é paciência. Paciência também pode ser colocada como longanimidade. E essa palavra macrotimia, no grego, ela é uma paciência específica, tá? Não é qualquer paciência. Ela é específica para paciência com gente. Ela é específica para paciência com os outros. E é uma das virtudes cristãs que não existia. Porque para o grego, o ser grande era ser vingativo. Então, o pensamento grego, o pensamento daquela época, era que se você sofresse qualquer coisa, você tinha que se vingar e se vingar à altura. E então, o cristianismo fala que é o contrário. Para ser grande é você renunciar à vingança e deixar Deus ser Deus. Ser paciente, nesse sentido, é você aguentar ofensas sem retalhar. Faz em mim, Jesus. Você poderia se vingar. Você poderia aumentar o tom, você poderia fazer várias coisas, mas você se recusa a fazê-lo, porque não é assim que Jesus faz. Paciência, gente, é um exercício, é um músculo que a gente
malhando, é um exercício de amor, que eu não sei com você, mas eu lido com algumas pessoas difíceis. Tem gente que é mais difícil que os outros, não é verdade? Tem gente que Deus falou assim, eu vou tirar um pouquinho do que é dessa pessoa se relacionar, ou o pecado afetou um pouco mais a área relacional dessa pessoa. Tem gente que é difícil, gente. Tem gente que é chata, tem gente que é complicada, e são essas pessoas que testam a nossa paciência, a nossa longanimidade. São essas pessoas que podem desenvolver ainda mais o fruto do Espírito da paciência na gente. É a gente conseguir... E, gente, paciência não é só sofrer calado, não, porque a paciência está ligada também a sofrer o dano sem guardar amargura na alma. Porque tem muita gente que sofre o dano e fica doente por dentro, e fica amargurado. Isso tem a ver com perdão também, né? Mas você sofreu o dano, como eu falo, né, sem ficar com o coração peludo. Então, cuidado com o coração peludo em relação aos irmãos. Eu queria que você pensasse, quem testa a sua paciência e como você reage? Porque não é como você age, é como você reage que demonstra a sua paciência com as pessoas. É a sua reação, é como está o seu coração nesse momento. E olha como é que essas coisas se contrastam com as coisas que nós falamos na semana passada. Ira, indignação, olha a diferença de paciência e indignação. Maldade, maledicência, obscenidade, mentira. O verso 13, ele fala... Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Gente, e suportar ou suportar em amor não é dizer eu te tolero, meu querido. Você é chato demais, mas eu tolero você em Cristo. Não é isso que a palavra quer dizer. Não é tolerar, é amparar o fraco para que ele se levante. Suportar é você servir de escora, de suporte, ajudar a pessoa na carga difícil que ela tem, para que ela possa romper, para que ela possa chegar. Olha como é que ele está falando do caráter cristão de uma forma horizontal. Lembra de Jesus orando? Olha, com a forma como vocês amarem uns aos outros, eles vão saber que são meus discípulos. Ele está falando assim, cara, não tem como você nascer de novo e ser cristão se você não suportar um ao outro. Se você não for uma pessoa que se coloca no lugar do outro, que não vive só para você mesmo, que você serve de escora. Paulo, na carta aos Romanos, ele fala sobre isso. Ele fala, nós que somos fortes, ele está falando assim, olha, está falando sobre o forte e o fraco, né? Você que é espiritual, você que é crente, você que é um crente maduro, devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E muitas vezes, gente, nós como cristãos farisaicos, nós discriminamos as pessoas, nós julgamos, olha lá, fala que é crente, olha lá, não sei o quê, olha a roupa da varoa, olha lá, não sei o quê. Tipo assim, claro, se isso te incomoda, como é que você pode ajudar essa pessoa a se tornar forte? Seu papel não é julgar, seu papel é edificar. Seu papel é andar junto com a pessoa dentro da dificuldade. Tem realidades em relação ao pecado, à vida das pessoas, que às vezes a pessoa não alcançou, não abriu os olhos dela, e cada um tem que andar de acordo com a revelação que já teve. Essa é a realidade. Não é que nós vamos ser permissivos, mas nós vamos ser longânimos. Nós vamos suportar uns aos outros. Essa é a vida cristã. Sabe, nós agregamos, nós não espalhamos. Nós nos entregamos pelo outro. É isso que ele está falando. Se você se acha um crente forte, meu irmão, ser forte é ser pelo outro. Ser forte é se colocar na dificuldade do outro. E aí, ele fala, perdoem as queixas. Gente, não tem ninguém nessa sala que não tem queixa contra alguém. Todos nós temos queixas uns contra os outros. Todos nós decepcionamos os outros e somos decepcionados pelos outros. Todos nós já ferimos e vamos ferir pessoas porque nós somos imperfeitos. Está entendendo? E a Bíblia ainda fala da ferida do amigo, né, que é boa. Pessoas nos ferem e o que ele está falando é que o perdão é uma necessidade vital da vida do cristão e da vida do ser humano. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre perdão é que perdão não é unilateral, por mais que ele possa acontecer de forma unilateral, como é o de Cristo por nós. Mas o ideal, o mundo perfeito, é que quem ofendeu pede perdão e quem foi ofendido perdoa. Está entendendo? Um fala, vou suprir esse dano, e o outro aceita. Esse é o lugar perfeito. Agora, qual que é o seu lugar? Qual que é o meu lugar? Independente de qual das pontas você está, você faz a sua parte.
Você não cobra do outro. Você pode até conversar sobre, é diferente, mas você faz a sua parte. Você recebeu o dano, trabalha o perdão no seu coração. Você errou, vai lá e pede perdão. A pessoa fala, não vou te perdoar, não sei o quê. Cara, você não é Deus para mudar o coração de ninguém, mas a sua parte é ir lá e pedir perdão. A sua parte, às vezes, mas ele nem falou, ele nem sabe ele nem acha que eu preciso perdoar ele nem acha que me machucou, mas te machucou, perdoa. Perdoa porque Jesus te perdoou antes de você entender que você precisava ser perdoado. É isso que ele está falando. E a Bíblia mostra para a gente, não dá para passar tudo aqui, que quando você não perdoa, você não consegue adorar a Deus de verdade. Davi, quando ele pecou, ele não conseguia se colocar na presença de Deus, gente. Até se humilhar diante de Deus. Quem não perdoa, isso está muito claro pela fala de Jesus, né? Se tem alguma coisa contra o seu irmão, não dá sua oferta. Quem não perdoa, nem ofertar na igreja deveria fazer, e o fato de ofertar deveria te lembrar que você tem que resolver alguma coisa com alguém. E não falar assim, não vou dar porque eu estou... Não, é te levar a resolver o problema, a pedir perdão, a perdoar. Tá? E quando a gente não perdoa, a gente adoece física e espiritualmente. Isso é muito sério. E perdoar como Cristo nos perdoou, gente, significa perdão completo, esquece os pecados. E esquecer o pecado é não retalhar. E aí as irmãs da igreja, eu vou ter que chamar uma atenção maior para vocês, que é uma tendência feminina, mas não quer dizer que o homem não faça isso, tá bom? Para vocês não brigarem comigo no final do culto. Mas é falar que perdoou e depois falar assim, em 1992, quando a gente namorava, você fez isso comigo. Sabe aquele dia do casamento que você quis sair uma hora mais cedo? E eu queria ficar lá com as minhas amigas até a última dança? Até hoje, não te perdoei por isso. Sabe? Então, irmã da igreja, irmão da igreja, perdoar é esquecer. Não é só você deixar de retalhar, é não cobrar. Deus não vai te cobrar os seus pecados. Graças a Deus por isso. Mas você não deveria cobrar dos outros. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que nós precisamos do milagre de Jesus, muitas vezes nós precisamos perdoar. Já fui muito ferido, sei como é que é. Já tive meu coração, minha alma sangrando demais. Mas perdoar é zerar a conta, gente. Sabe quando aquela continha que você tem, não sei aonde, a pessoa fala, acabou. Perdoar é lembrar sem sentir dor. E isso é você e Deus, irmão. O outro pode te pedir perdão, o seu marido pode te dar rosas, o chocolate que você mais gosta, pode te levar para o lugar mais bonito do mundo. Esse ranço no seu coração é você e Jesus, filho. Não tem jeito. Então, perdoar, gente, é zerar a conta, é lembrar sem dor. Mas perdoar é diferente de reconciliar. Perdoar é zerar a conta, mas tem algumas situações em que a reconciliação não é possível. Tá bom? Existem situações em que a outra pessoa, ela te machuca tanto, ela não sabe se relacionar, ela tem problemas ali nesse relacionamento, que você precisa ativar uma distância técnica dessa pessoa. Então você não vai reconciliar como era. Lembra quando eu falei no comecinho que tem algumas pessoas que eu não deixo entrar na minha cozinha? Não é porque eu sou bom, mas é porque eu não quero esse tipo de relacionamento que não é saudável para mim. Então eu posso perdoar a falha, posso perdoar várias coisas, mas na minha intimidade não vai entrar. Está entendendo? E você pode e deve fazer isso. Jesus tinha níveis de relacionamento distintos com pessoas. Você não precisa achar que está errado. Tá? E é muito mais fácil falar de perdão do que perdoar. Mas não perdoar te deixa cativo àquela pessoa, não a pessoa em si, mas ao sentimento que tem. E nutrir essa mágoa te deixa num cativeiro. Se você toda hora que lembra, você passa mal e sente essas coisas, sabe? E como diria o Hernandes Dias Lopes, o perdão é a asepsia da alma. O perdão é a faxina da mente, o perdão é a cura das memórias amargas. Então eu queria te incentivar a pensar sobre o perdão. Se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa perdoar alguém, busque isso no Senhor.
Mas a marca do cristão é um povo que perdoa. E é um povo humilde que pede perdão. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ele está falando que, como diria Eugene Peterson, o amor é a roupa básica. Ela cabe em todas as ocasiões. Sabe aquele basicão que você usa para ir desde descer com os meninos, até ir no supermercado, ou comer uma coisinha com alguém de noite? É esse basicão. Ele fala assim, o amor tem que estar sempre. É a calça jeans para o homem, sabe? A gente usa em qualquer lugar praticamente. Então é aquele básico. E todas essas outras virtudes, elas podem até existir sem o amor, mas sem o amor elas não chegam no lugar aonde Jesus as criou para existirem. É esse amor que une, né? O amor, ele é a evidência da conversão. O amor, ele mostra que nós somos de Jesus. E amor, gente, não é um sentimento, é uma ação. É algo que vem de dentro para fora. O que é você ser ortodoxo em relação à teologia sem amor? É você ser um legalista, ser uma pessoa fria. O que é uma santidade sem amor? É você ser um fariseu que fica apontando, o polícia da igreja, que fica apontando o pecado dos outros, mas que é reprovado por Jesus. O que é a compaixão sem amor? É você se exibir, meu irmão. Compaixão sem amor, você faz para que as pessoas aplaudam você. Olha como é que eu sou bom. Olha o tanto de cesta básica que eu dei no Natal para o adotar. O adotar recebe com amor e sem amor, tá, gente? Eu sei que tem que ver isso aí com Deus. Então, ela não consegue saber, né, Mônica? Mas esse formalismo, sabe, que não vem do coração. O que é pregar sem amor, gente? É um discurso vazio, sem realidade. O que é os meninos ministrar louvor aqui? Sabe quantas vezes você vai assim, você vê a pessoa tocando, a música está linda, não sei o quê, mas falta alguma coisa? Falta aquela vida? Falta ela que entrega desse povo por Jesus? Falta aquele coração na ponta da chuteira, como diria Galvão Bueno? E então, como que nós vamos julgar esse amor? Né? Então nós entendemos o lugar desse amor que acolhe, nós entendemos essas vestimentas, esse fruto do Espírito na nossa vida, mas como que essas coisas vão se unir? E aí Paulo vai no 15 ao 17, que é bem legal. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Gente, a paz e a gratidão, sejam agradecidos e a paz de Cristo. Essas são as evidências práticas em nós e através de nós. E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a paz é que não é uma ausência de lutas, você vai ter muita luta, não é uma presença de coisas boas na sua vida, tá? A paz é de Cristo. O que ele está falando é que existe uma paz que você não consegue conquistar, que você não consegue sentir, porque essa paz é uma pessoa, você recebe. É uma paz dada, é um presente de Deus, você não produz, essa paz é uma pessoa. O comentarista William Hendrickson, ele fala que a paz é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que seu Redentor vive. Paz é Jesus, independente de como está a sua vida, da bagunça que está, da confusão que está, independente do que está acontecendo, você tem a convicção que seus pecados são perdoados, que Jesus é bom demais da conta, que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida e que seu futuro está garantido nele. Então você descansa nele. Você tem a paz de Cristo. Tá? Então essa paz, gente, ela não é uma paz só interna. Olha que interessante. Ele fala que nós somos chamados para viver em paz. Viver em paz significa relacionarmos uns aos outros. E essa paz, então, ela tem que reverberar nos nossos relacionamentos. Não é só ter a paz no seu coração e sair vivendo em guerra com as outras pessoas. Não. Os nossos relacionamentos horizontais, eles têm que ser reflexo do nosso relacionamento vertical com o Senhor. Essa aqui é a cruz. Relacionamento vertical com Deus, horizontal com as pessoas, cravado na vida, na realidade, no chão, no dia de hoje, vivendo hoje. Então a gente não pode ter essa paz dessa forma. Por quê? Porque nós somos um corpo. Eu não sei se você já viu aqueles comediantes, o Didi Mocó era muito bom nisso, né? Que ele tentava se matar, abrindo a boca, ou senão aquele desenho animado, né? Que a mão briga com a outra e fica tentando brigar. Pensa você, um pé querendo matar o outro pé. O seu corpo não funciona assim. O que ele está falando é que nós somos corpo de Cristo. A partir do momento que nós queremos matar uns aos outros, nós estamos nos ferindo. E pelo contrário, quando o dedão está machucado, todo o corpo sente.
Quando o seu braço está com cãibra, sabe, você fica fraco no corpo todo, você sente aquilo. Então, nós precisamos de entender que existe um funcionamento harmônico dentro do corpo de Cristo, entre os irmãos, é uma convivência em união, em amor, é uma tolerância que precisa existir. Então, essa que é a paz de Cristo que habita em nós. Só que essa paz de Cristo, o que ele fala é que ela é o juiz do nosso coração. Essa tradução é muito feliz da NVI, porque quer dizer exatamente aquele que preside o jogo, aquele que fala se foi gol ou não foi, aquele que fala se foi falta ou não foi, se estava impedido ou não estava. E muitas vezes a gente tem essa visão errada de a paz de Cristo ser o árbitro do nosso coração, e a gente acha que se a gente sente que está tudo bem, é de Deus. Mas tem algo mais profundo aqui. Se você olhar o contexto disso tudo, ele está falando de obras da carne e fruto do Espírito. Obras da carne e fruto do Espírito. Ele fala assim, olha, essa paz que Cristo te dá, ela tem que vir a partir do fruto do Espírito, e é ali que você vai ver o VAR. Para quem não conhece o VAR, né, e eu estava conversando com a Bela, graças a Deus que eu estava conversando com a Bela sobre isso, que ela não sabe o que é isso, é uma forma tecnológica que colocaram no futebol há alguns anos, para saber, em lances cruciais, se aconteceu ou não aconteceu. Então ele é usado para pênalti, que pênalti muda jogo, ele é usado para validar os gols que foram feitos, e ele é usado para reverter ou aprovar cartões vermelhos, situações que deveriam mudar o jogo, que o Atlético não conseguiu fazer. Entendeu? Então, sou atleticano, tá? Para quem está visitando. Então, estou falando de mim mesmo. Isso é do coração doído. Então, Jesus chama o VAR. O que ele está falando? Ele está falando que quem decide se está certo ou não é Jesus, irmão. Quem decide a regra do jogo, em primeiro lugar, é Jesus. Então, se você está jogando fora da regra do jogo, você pode estar super em paz, é porque a sua alma quer aquilo, é um desejo pecaminoso seu. Você pode estar super em paz, mas se está fora da regra do jogo, meu irmão, não é gol. Jesus não vai aprovar, sabe? E da mesma forma que o VAR tem várias câmeras e tecnologia, né, para saber se foi impedimento, se não foi. Gente, eu já vi gol ser anulado por causa da pontinha do dedão do cara. Entendeu? Jesus vai olhar para você e falar assim, Jesus tem câmera no seu coração, irmão. Às vezes está todo mundo te aplaudindo, fala assim, uau, que coisa linda que ele fez, não sei o quê, até sua família e tudo mais. Jesus está falando assim, pecou. Volta o lance que pecou. Não sei se você já sentiu isso. Está todo mundo achando que você foi bem demais, aí Jesus fala com você assim, sua motivação está errada, Paty. João, volta o lance e pede perdão para sua mulher. João, não foi gol, João. Ele que vai te dar aquele cartão amarelo, aquele cartão vermelho, sabe quando o coração fica pesado? Isso que significa a paz de Cristo ser o árbitro do seu coração. Sim, tem lances que às vezes a regra não é muito clara, que é interpretativo, situações da vida. Lógico que você deve buscar isso, mas o primeiro filtro é no juiz Jesus, o primeiro filtro é no VAR de Jesus, o primeiro filtro é esse, é ele que nós temos que buscar aprovação, e você tem que tomar cuidado, gente, porque a gente tem a falsa paz. Nós estudamos Jonas, acho que foi esse ano ainda, né? E Jonas, ele dormiu tranquilamente no barco fugindo de Deus. Jonas estava rebelde contra Deus, estava fugindo de Deus e estava em paz. Então, muitas vezes você pode estar em paz, se sentindo em paz, mas Jesus está falando assim, eu não aprovo isso. E tem vezes que você não vai ter paz para fazer as coisas que Jesus te pede para fazer, por exemplo, pedir perdão, confessar um pecado. Então, o VAR está falando assim, volta lá e bate a falta. Volta lá e fala assim, foi falta, eu cometi falta. E você fica assim, nossa, mas não estou em paz de falar isso. Você não está em paz, meu irmão, porque você está com medo. Todos nós temos isso. E eu queria te perguntar, quem que é o VAR do seu coração? É você mesmo ou é Jesus? Quem que está chamando? Quem está olhando para o seu coração? E nós temos que ter essa gratidão. E gratidão é ter esse coração grato pelo que Jesus fez, por quem Ele é, pelo que Ele vai fazer, independente do que você está vivendo. E se você tem brigado com Jesus, murmurado, isso não quer dizer que você não pode ir diante dele e falar que está triste com o que está acontecendo, pedir para Ele mudar a situação, tudo isso. Você pode chegar e falar o que você quiser com Ele. Mas você ficar com o coração peludo com Jesus, irmão,
está indo contra o que Paulo está falando. Nós temos que ser agradecidos, porque Ele é Deus. Essa transformação que Ele traz às nossas vidas, ela nos faz reconhecermos e tirarmos essa amargura que temos às vezes e brigar com Deus por coisas que às vezes não deveríamos estar brigando. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. O que ele está falando, a palavra de Cristo habite, e habitar aqui significa, ela está no imperativo, né, para quem gosta, é uma ordem. É uma ordem. A palavra habitar significa que se você não está cheio da palavra, se você não está se enchendo da palavra, você está desobedecendo a Deus. O que ele está falando é que ela deve habitar ricamente, plenamente. Quer dizer que você tem que ter muita palavra no seu coração, para o VAR funcionar até, né? Senão o seu VAR fica meio doido. Você tem que ter muita palavra no seu coração, porque ela é o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. Ela tem que habitar plenamente em você. O que ele está falando é, primeiro, cuidado com púlpitos pobres da palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que pega um versículo para falar o que ela quer e fica falando, e não abre a Bíblia? Foge, gente. Cuidado com púlpitos que não usam a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, porque elas vão te aprontar para a falsa paz, para o falso contentamento em Cristo. E aí o VAR do seu coração vai ficar bichado, vai ficar complicado. Ser cheio da palavra significa ser governado por ela, ser governado por aquilo que Jesus falou, e é a partir dela que nós vivemos, discernimos o certo e o errado. Ser cheio da palavra, ela promove algumas coisas, olha que legal, ela promove ensino, ela promove aconselhamento, ambientes terapêuticos, né? Ela promove cânticos. Ser cheio da palavra, ela nos leva para esse lugar onde nós não retemos aquilo que nós aprendemos de Deus ou vivemos de Deus. Nós temos que transmitir isso de alguma forma. E por isso que os pequenos grupos são para nós os melhores lugares para que você cresça em Deus, para que você seja discipulado em Deus, porque ali nós vamos aconselhando uns aos outros, ensinando uns aos outros, dentro da realidade de cada um. E o que ele está falando é que o aconselhamento cristão, como nós nos relacionamos, é um aconselhamento na palavra. Podemos usar de sabedoria humana, psicologia, algumas coisas assim, que nos ajudam a ajudar as pessoas, mas se você quer trazer vida e vida em abundância na vida das pessoas, você precisa de abrir a Bíblia. Você precisa de aconselhar na Bíblia, você precisa de mostrar o que a Bíblia fala, o que o Senhor deixou para a gente, e aí ele fala que nós temos que fazer isso com toda a sabedoria, e sabedoria, sabe o que é? Sabedoria é esse conhecimento da palavra aplicado, é o que? A palavra, quando, na hora certa, como, do jeito certo, isso é sabedoria. Sabedoria é você falar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. E quanto de sabedoria você tem que ter? Porque você não vai ter toda, né? Só Jesus que tinha, o máximo que você puder. Tente fazer da melhor forma. Tente aconselhar as pessoas da melhor forma. Um cristão verdadeiro, ele é cheio da palavra e ele aconselha as pessoas na palavra. Ele derrama a palavra na vida das pessoas. E essa ser cheio da palavra, ela vai desembocar em quê? Em música, em cânticos. Porque o Evangelho, ele produz alegria. Jesus nos deixa a nossa vida melhor e nos ensina a viver a vida melhor. Essa que é a realidade. Então, esses cânticos que ele fala, e não tem muita... a tradução de salmos, hinos e cânticos espirituais não tem uma certeza a respeito disso, mas nós podemos falar que salmos é cantar os salmos da Bíblia, cantar a Bíblia. Hinos são composições a respeito de quem Deus é e tudo mais, e cânticos espirituais seriam os espontâneos que nós temos de gratidão em meio aos nossos cânticos, né? Mas o problema é que a pobreza no conhecimento de Deus e da palavra tem gerado músicas cheias de coisas dos homens e com pouco de Deus. E nós estamos cantando essas coisas, gente. É sobre nós, não é sobre Jesus. E uma das coisas que a gente realmente zela muito aqui na Luzeiro, e você que frequenta aqui há muito tempo sabe disso, é que nós buscamos cantar músicas repletas do Evangelho, repletas da palavra de Deus, que falam sobre Jesus, que falam sobre Deus. Temos resposta, olha, em música a gente chama de músicas de resposta, sobre o que Ele faz em nós e como nós respondemos a isso, mas nós buscamos filtrar essas coisas. Então o que eu estou querendo trazer, o que Paulo está querendo trazer, é que nós precisamos deixar a palavra moldar os nossos pensamentos.
O VAR vai funcionar se você se encher da palavra. Você precisa reservar tempo para você meditar na palavra de Deus todos os dias, meu irmão. Não tem outro caminho. Você precisa, se você quer viver um cristianismo pleno, se você quer ser cheio de Jesus, cheio de gratidão, se você quer se vestir mesmo dessas realidades espirituais que Ele te chama para vestir, que estão disponíveis para você, você precisa de tempo com Deus. E tempo com Deus passa por adoração, mas passa pela palavra de Deus. E para acabar, que eu já estourei meu tempo há muito tempo, tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Gente, fazer em nome de Jesus não é um pó de pirim-pim-pim que vai dar certo. Não é o gênio da lâmpada, em nome de Jesus. Vai dar certo, em nome de Jesus. Não é como Jesus faria. Sabe, se eu falar com você assim, você vai ali, o ar não está funcionando. Então eu falo assim, ô Davi, vai ali embaixo, fala em meu nome ali com o gerente, que o ar não está funcionando, vê o que ele consegue fazer. O que eu estou falando? Para ele agir de acordo com como eu agiria e pedir o que eu estava pedindo. Fazer em nome de Jesus é fazer como Jesus faria. E não uma palavra mágica. O que ele está falando é que tudo que você falar e como você agir tem que glorificar a Deus. E a única forma disso acontecer nos seus relacionamentos é que seja dando graças a Deus Pai por meio de Jesus. Se não for em Jesus, você não consegue fazer. E a gente tem que o tempo inteiro pensar, minhas palavras e ações refletem Jesus? Eu estou vivendo em nome de Jesus? E aí eu queria te perguntar se, em relação ao amor que acolhe, a verdade que transforma, se você realmente tem experimentado ou experimentou esse amor. Porque talvez você está aí perdido na vida. O que você precisa fazer é se entregar ao amor acolhedor de Jesus. Ele morreu na cruz por você, meu irmão. Você pode buscar colo em Jesus, você pode buscar vida em Jesus, experimente Jesus. Você tem experimentado desse amor, o seu cristianismo virou um cristianismo ortodoxo no sentido frio. Sabe, você tem que cultivar essa vida de Deus em você. E como que tem sido a sua transformação pessoal? Talvez você está caminhando com a gente há 1 ano, você está caminhando com Jesus há 20 anos, mas como que estão as virtudes cristãs na sua vida? Como que está o fruto do Espírito em você? Ou qual o próximo passo que você pode dar? Se você começar a olhar as orações de Paulo no Novo Testamento, é muito interessante que ele sempre pede por conhecimento, discernimento, sabedoria e caráter. Quando foi a última vez que você orou para Jesus te dar o caráter dele? Porque eu sei que você orou pela sua saúde, eu sei que você orou pelas suas finanças, eu sei que eu orei por isso tudo, mas qual foi a última vez que você falou assim, Jesus, eu quero ter o seu caráter? Jesus, eu quero ter o seu fruto do Espírito. Jesus, tira essa obra da carne de dentro de mim, eu quero ser igual ao Senhor. E a pergunta que eu te faço, ou que nós podemos fazer, né, como igreja, é como que nós, como igreja, como seus irmãos em Cristo, podemos te ajudar? Como que as pessoas que caminham com você no Senhor podem te ajudar a ser essa pessoa cheia de Deus e com caráter cristão? E como nós juntos, como igreja, como comunidade, temos refletido esse amor que acolhe e verdade que transforma? Porque é assim que o mundo vê o Evangelho em ação, não é verdade? É assim que as pessoas esperam e que Deus espera que a gente aja. Eu queria orar por isso. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, pela sua vida. É muita coisa para 50 minutos. É muita informação para a gente digerir no nosso coração. Mas eu oro, Pai, para que a nossa identidade, o acolhimento do Senhor seja verdade em nós. Que nós somos eleitos do Senhor, santos, separados para Ti e amados pelo Senhor. Eu oro para que essa realidade frutifique em nós, que nos revestamos disso, que o fruto do Senhor venha em nós, Pai. Que possamos realmente ser pacientes, longânimos, suportar uns aos outros, ensinar, aconselhar uns aos outros, que possamos ser humildes, que o amor do Senhor seja o elo perfeito entre nós, aquilo que eu sinto que segura todas as virtudes em nossas vidas. Vem sobre cada um de nós, Senhor, e nos ensina a sermos mais parecidos contigo, a sermos mansos, humildes de coração. O Senhor prometeu que nos daria se nos entregássemos ao Senhor. E
que possamos viver essa verdade, viver a boa nova, a partir do seu amor, dando graças a Deus por meio de Jesus. Faz em nós, Jesus. Abençoe cada um de nós aqui, cada um, Pai, para que possamos buscar com irmãos da igreja o acolhimento, o aconselhamento, o ombro amigo para suportarmos as nossas dificuldades, termos suporte nas nossas vidas. Faz em nós, em nome de Jesus.